Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte e nesse vídeo a gente vai aprender a criar esse jogo do dado. Um jogo bem legal que toda vez que a gente clicar no dado, ele vai gerar um lado diferente e ele vai gerar números aleatórios. Então a gente vai aprender a criar esse jogo no Android Studio. Bora começar esse vídeo. Bom, com o Android Studio aberto, a gente vai vir aqui em Create New Project. Nós vamos escolher Empty Activity, vamos clicar em Next. Aqui no nome do aplicativo eu vou colocar Jogo do Dado. Vou manter o package name com com.marcos.jogo do dado. Eu vou salvar o meu projeto na pasta Android Studio Project. Eu vou manter a linguagem Java e a API mínima 16. Bom, vou clicar em Finish e vou esperar o projeto ser carregado. Beleza, o projeto acabou de ser carregado. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é construir o layout do nosso jogo. Bom, então eu vou deixar na descrição do vídeo um link, tá, para você acessar no Google Drive. E você vai acessar todas essas imagens aqui. A gente precisa de todos os lados do dado. A gente precisa de todos os números de um dado, número 5, 2, 4, 6, então a gente precisa de todos os lados dele. Então eu vou copiar todas essas imagens para o Android Studio, então eu vou dar um Ctrl C, a gente vai vir aqui ó, em Res, Drawable, Ctrl V, vou colar na pasta Drawable, pressionar o OK, Refactor, já vai aparecer todas as imagens aqui na pasta Drawable. Vamos lá, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui na nossa activity_main.xml e aí eu vou construir o layout do meu jogo, né? Então primeiro eu vou tirar esse text view, eu vou selecionar e vou apertar o delete e aqui eu vou trocar o constraint layout, eu não vou precisar utilizar constraint layout, então vou utilizar aqui relative layout e agora eu vou definir o nosso primeiro componente de interface, que é a própria imagem, né? Então eu vou definir aqui o Image View e a nossa imagem ela vai ter 200 de largura aqui no Layout Width e aqui na altura a gente vai ter 200 dp também. Eu vou fazer o fechamento e agora eu vou utilizar o atributo src para colocar a imagem. Então eu vou colocar o Android _src e eu vou procurar pela imagem DICE, né, que é o dado. Então a gente tem o dado 1, o dado de número 2, né? Aqui a gente tem um número do dado. Então eu vou colocar aqui DICE 1. Eu quero que ele comece exibindo aqui, eu quero que mostre o dado do lado do número 1, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um ID para a nossa imagem e eu vou chamar de dado. Certo. Agora eu preciso centralizar essa imagem. Então, bom, vou centralizar essa imagem utilizando o atributo Center in Parent. E aqui eu vou colocar como true. Ele vai centralizar essa imagem no meio do nosso container, que é o Relative Layout. Eu vou colocar uma cor de fundo para o nosso container principal. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar o atributo Android Background e vou colocar a cor padrão que vem lá do nosso arquivo de Colors. Vou colocar uma cor preta, que é o Black. Beleza, então o layout a gente terminou de criar ele. Um layout bem simples. Já temos a referência do nosso componente, que é a imagem, né? Então já tem aqui o ID dado, agora a gente pode partir para a nossa mainActivity.java. Primeiro a gente precisa criar um objeto para atribuir a esse componente dado, né? Então eu vou criar aqui um objeto do tipo ImageView, que é uma imagem, e eu vou chamar de dado. Ponto e vírgula, agora eu vou utilizar o próprio objeto dado e vai receber o método FindViewById. Eu vou recuperar o ID lá do nosso componente, que é o próprio dado, né? A própria imagem do dado. Então, r.id.dado. Certo, agora eu já recuperei o ID. Agora, o que eu quero fazer, pessoal? Quando eu clicar nessa imagem do dado, eu quero gerar um número diferente do dado. Então, a gente vai gerar números aleatórios. Toda vez que eu clicar na imagem, vai gerar uma imagem diferente do dado. Certo? É como se a gente estivesse jogando o dado mesmo. Então ele precisa gerar números aleatórios. Então para isso eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou colocar o evento de clique na imagem do dado. Então eu vou vir aqui, vou colocar o próprio objeto dado. Vou utilizar o método set
onClickListener. E aqui eu vou instanciar, utilizando o new, instanciar uma interface onClickListener. Beleza, agora a gente já consegue executar eventos de clique. Bom, primeiro eu preciso criar uma lista utilizando todas as imagens que a gente colocou na nossa pasta Drawable. Então, na nossa pasta Drawable, a gente tem todos os lados do dado. Então, a gente precisa criar uma lista com essas imagens. Para isso, eu vou vir aqui, eu vou criar um array de números inteiros, né? Então, a gente vai criar uma lista que vai ser um array de números inteiros. Então, eu vou colocar aqui como private int. Então, eu criei um array do tipo inteiro. Esse array eu vou chamar de números do dado. Vai receber aqui as nossas imagens. Então eu vou colocar todas as imagens aqui. Então eu vou vir aqui, r.drawable, vou colocar o dice número 1, vírgula, r.drawable.dice 2, depois r.drawable.dice 3, depois r.drawable.dice 4, r.drawable.dice 5, r.drawable.dice 6. Beleza, então agora a gente já tem uma lista com todas as imagens que a gente precisa. O que a gente vai precisar fazer? Quando a gente clicar na imagem, a gente precisa gerar números aleatórios, ou seja, várias imagens aleatórias do dado. Então a gente vai vir aqui, vai criar uma variável do tipo inteira, que eu vou chamar de número aleatório. Números aleatórios. Essa variável vai receber a instância de uma classe chamada random. Então essa classe random, vou colocar aqui, essa classe random permite que a gente gere números aleatórios, que nesse caso a gente vai colocar a nossa própria lista de números do dado, né, que é do tipo inteira, que nesse caso são imagens. Então aqui a gente vai pegar, dentro da classe random, a gente vai utilizar, fora na verdade, a gente vai utilizar o método nextInt. Então nextInt significa próximo número inteiro. Então aqui a gente vai passar os números do dado, que é o nosso array de números inteiros, né, que contém todas as imagens. É o nosso array, a nossa lista de imagens. A gente vai pegar o número dos dados e a gente vai utilizar o ponto length e vai utilizar o ponto e vírgula. Então o length ele vai pegar o tamanho máximo da nossa lista. Então a nossa lista tem 6 itens, né, 6 imagens. Então ele vai pegar o tamanho máximo da nossa lista, utilizando o ponto length. E por último, a gente vai pegar o próprio objeto dado, né, que já recuperou o ID do nosso componente dado, né, da nossa image view, ele já recuperou o ID. Então eu vou pegar o nosso dado e eu vou setar uma imagem, utilizando o setImageResource. E aí eu vou passar os números do dado, colchetes, e aqui eu vou passar os números aleatórios. Então toda vez que eu clicar, ele vai gerar esses números aleatórios aqui, baseado no tamanho da minha lista, né? Então ele vai ficar gerando várias imagens do dado diferente toda vez que eu clicar. Bom, basicamente o aplicativo é isso, tá, pessoal? Eu vou executar o app e vamos ver na prática como é que funciona isso daqui. Beleza? Acabei de executar. Então quando eu clicar no dado, ele vai gerar uma imagem aleatória, tá vendo? Então toda vez que eu clico na imagem, ele gera um lado do dado aleatório. Cliquei, gerou 3. Cliquei, 4. 1, 4, 5, 3. Então basicamente é isso, tá, pessoal? Utilizando o random a gente consegue gerar números aleatórios. E basicamente é isso, tá? A gente aprendeu a criar o nosso segundo aplicativo nessa série Android Studio do zero, né? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like, tudo bem? E compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar realmente esse vídeo ser ranqueado. Bom, espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!